difícil imaginar o que está passando essa família nesse momento. Claro, muitas famílias sofrem nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus. Mas quando a gente percebe que algo nesse nível está acontecendo por pura perseguição política contra alguém que nada fez, realmente é revoltante e nos faz pensar muito o que estamos fazendo aqui na face da Terra. Até que ponto chega o ser humano em busca de poder? O que ele não faz, o que ele não é capaz de deixar de fazer para poder chegar ao poder. Ele mata até pai e mãe se for necessário. Podem crer, podem acreditar, porque não é exagero. O que Jair Bolsonaro está suportando é algo inimaginável, contando seus dias para ser preso e, como ele disse, para ver sua vida acabada. Claro que esse é o pensamento de alguém que está desesperado, essa é a palavra, porque ele nada pode fazer nesse momento. Só que a sua vida não está acabada. Existe o amanhã, e o amanhã somente Deus é quem sabe o que vai acontecer. E talvez pode até acontecer algum milagre que acabe aí impedindo que esta injustiça seja cometida e tudo volte a ser como antes. É o que sonhamos, é o que desejamos, por mais difícil que pareça. Mas é isso aí, 29 de agosto de 2025, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo do canal Terra Brasilis de hoje. E vamos então trazer aqui as principais informações do dia, aquelas que pelo menos até agora, 16 horas e 40 minutos, está por aí na praça. Eu quero trazer a vocês uma simples reflexão. O juiz Frank Caprio, que faleceu no último dia 20, aos 88 anos, após travar uma longa batalha contra um câncer de pâncreas, se transformou em uma celebridade internacional. Mas não pelos casos que julgava diante de câmeras de televisão, todos de muito pequena relevância, diga-se de passagem, mas sim por sua compaixão com os réus. Frank Caprio se interessava pelas vidas e circunstâncias de cada acusado, humanizando não apenas os julgamentos, mas todos que os assistiam e ainda podem assistir no YouTube, para quem quiser. Em entrevistas, costumava dizer: eu penso que devo levar em consideração se alguém está doente, se perdeu um ente querido, se tem filhos passando fome. Não uso um distintivo de juiz sob minha toga, eu uso um coração sob minha toga. Como bem lembrou aí o colunista da Gazeta do Povo, Francisco Escorcin, Frank Caprio dizia que um juiz de verdade não é um justiceiro embriagado da própria arrogância, mas um homem justo que sabe ser, mas ainda misericordioso, porque é fundamental a misericórdia em tudo nessa vida. Eu tenho certeza que nesse momento todos vocês estão aí pensando o mesmo que eu sobre aquele ministro sancionado, que representa tudo de oposto ao que o juiz Frank Caprio dizia. Falta ao sancionado tudo que significa justiça, compaixão e serenidade, pois de fato ele não é juiz, mas sim um forasteiro que se apossou de uma das cadeiras do Supremo Tribunal, em cumplicidade de Michel Temer, o senhor das profundezas políticas. Como seria, por exemplo, um julgamento de Jair Bolsonaro caso o juiz da corte fosse um Frank Caprio?
um simples juiz municipal de Rhode Island, lá nos Estados Unidos, que preferia julgar causas simples e aplicar sua compaixão, mas não se faltava, ou melhor dizendo, não se furtava de aplicar a linha tênue da lei aos casos graves. Eu, Paulo Alves, tenho certeza de que na primeira audiência o juiz Caprio mandaria Jair Messias Bolsonaro para casa e ainda pediria desculpas pelas criatividades da Polícia Federal. Não se trata aqui de querer endeusar a figura de Jair Bolsonaro, que como homem comete seus erros, seus acertos como qualquer um de nós, mas sim supervalorizar o trabalho que executou enquanto presidente escolhido por mais de 75% da população e que foi impedido de completar um segundo mandato, não por derrota naquelas urnas, e nós sabemos disso. Muito bem. Era necessário colocar isto antes de qualquer coisa, porque evidentemente, conforme vai se aproximando o dia 2, nós sabemos da espetacularização que vai ocorrer, de tudo que vai acontecer para chamar a atenção e elevar o ego daquele juiz sancionado. Mas mudando um pouco de assunto, ontem então, o Brasil inteiro assistiu a mais uma cena emblemática de um país dividido entre a eficiência estatal e a encenação federal. A operação que desmantelou o braço financeiro do PCC, escondido atrás de bombas de gasolina que abasteciam cidadãos comuns, não nasceu de Brasília, não partiu de nenhuma genialidade ministerial, e muito menos de um Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado. O que ocorreu ontem nasceu em São Paulo, fruto direto de inteligência local, construída passo a passo desde 2023, quando o Ministério Público Paulista acionou o Centro de Inteligência da Polícia Militar para mapear o rastro da facção. Foi ainda em 2023 que o Ministério Público de São Paulo solicitou ao Centro de Inteligência da Polícia Militar um levantamento minucioso sobre os postos suspeitos de servirem como fachada para o crime organizado. Esse trabalho meticuloso revelou a engrenagem bilionária da facção e se tornou o alicerce da operação de ontem. Uma operação, digamos assim, que abalou os alicerces do setor e expôs como o combustível do cidadão comum financia a maior organização criminosa do país. Mas onde estava Inácio durante esse processo? Onde esteve o inquilino do palácio nesses mais de 3 anos e meio, quando o crime organizado alargava suas fronteiras do tráfico para o setor de combustíveis, para transporte e para a economia formal? Onde estava ele? A resposta é clara: em silêncio, em inércia. Nenhum programa consistente foi criado pelo seu governo até então, ou desgoverno, né, para sufocar o poderio do primeiro comando. Nenhuma política pública nacional de inteligência foi articulada para combater as facções. E talvez o mais grave, o Inácio recusa-se a classificar o primeiro comando da capital como uma organização do terror, mesmo diante de pedidos explícitos dos Estados Unidos e de autoridades que conhecem a gravidade da infiltração criminosa. Ao não fazê-lo, blindou juridicamente a facção de um cerco mais duro, preferindo fingir que a questão não existia.
Enquanto isto, São Paulo mobilizava sua polícia, seu Ministério Público e suas forças de inteligência através da Secretaria de Segurança Pública do excelente delegado Guilherme Derrite. E Brasília corria para marcar aí uma coletiva de imprensa no mesmo horário, escalando ministros como se quisesse dividir os méritos da operação. O Inácio veio a público ontem. Nós, pela primeira vez, fizemos isso, aquilo, blá, 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 blá. E não fizeram nada. Mentira. Mas o Brasil inteiro sabe. Essa vitória não é do Palácio do Planalto. É do Palácio dos Bandeirantes. É a vitória de um governador que em pouco tempo mostrou mais firmeza contra o crime organizado. Desde o enfrentamento do PCC na Baixada Santista, principalmente lá no Guarujá. O Brasil agora ameaça, né? Diz que vai fazer isto, vai fazer aquilo, que o crime não vai prosperar e que as cabeças vão rolar. Só que a gente sabe que é tudo da boca para fora. Essa turminha aí, que já foi presa e ainda virão outros, todos eles acabarão recorrendo ao Supremo Tribunal. E lá nós sabemos o que vai acontecer. Todos acabarão sendo livres, leves e soltos. Esta é que é a realidade. Mas como no Brasil tudo é brincadeira, eis então que surge uma outra bravata. Porque o Palácio do Planalto ameaça os Estados Unidos. Uma ameaça que não assusta. Por quê? O Itamaraty finge negociar enquanto blefa. E blefa com o quê? Com a tal reciprocidade contra os Estados Unidos. Olha só que coisa. Essa é a notícia que saiu hoje. O Inácio autorizou então o Itamaraty anunciar que vai aplicar a reciprocidade nas tarifas aos Estados Unidos, enquanto Brasília tenta vender ao público interno a imagem de um governo firme, que responde à altura quando pressionado pelos Estados Unidos. O Itamaraty anunciou então que comunicará a Washington, se já não comunicou, sobre o início de um processo de reciprocidade em resposta às medidas norte-americanas. A nota soa como um gesto de soberania. Ah, nós pode, com nós é nós. Não sabem nem aonde pisar, porque só pisam em ovos, esta é que é a realidade. Na prática, não passa de uma encenação diplomática. E o próprio comunicado reconhece que o processo até a reação é longo e que existe espaço para negociação. Ora, quando você decide que vai praticar a reciprocidade, você não fala em negociação, você pratica e pronto. Ah é? Vocês me taxarem 50%? Toma aqui 50% para vocês também. Mesmo sabendo que o Donald Trump já havia avisado que se aplicar alguma reciprocidade, esse índice será aplicado às tarifas já aplicadas ao Brasil. Ou seja, não dá para brincar. Em outras palavras, o governo admite que não tem pressa, que não sabe como reagir e que, no fundo, depende justamente de um diálogo com os Estados Unidos. Mas para isto, o Inácio tem que dobrar os joelhos, admitir que tem que ligar para Donald Trump e não ficar com balela, exigindo que Trump telefone a ele, porque isto não vai acontecer. O ponto mais frágil está na ameaça de reciprocidade, claro. E o Brasil fala em retaliar, mas sabe que não possui instrumentos capazes de abalar a maior economia do mundo. Por isso que eu digo que é somente uma bravata. Qualquer tentativa de impor barreiras comerciais a bens, serviços ou propriedade intelectual norte-americana atinge muito mais ao Brasil do que aos Estados Unidos.
Enquanto a Casa Branca dispõe de um arsenal de medidas que vão desde tarifas até sanções financeiras, com um impacto real sobre o comércio, o crédito e principalmente a confiança ao investidor, o Brasil limita-se a gestos simbólicos, quase retóricos. É o chamado clássico de latir sem morder. É o cachorro que late e não morde. O episódio reforça a percepção de que o governo brasileiro atua mais para a plateia doméstica do que para o tabuleiro geopolítico. O anúncio aí de reciprocidade serve como uma narrativa política interna, tentando mostrar força onde só há fragilidade. No entanto, para Washington, essas declarações não passam de ruído, facilmente ignorado em meio a negociações bilaterais mais sérias com outros países. Simples assim. Em um cenário global em que os Estados Unidos negociam com potências como China, União Europeia, Índia e etc. e tal, o Brasil arrisca ser visto como um ator que brinca de diplomacia. Fala em diálogo, mas ameaça com cartas que não possui. Fato é que o planeta está assistindo aí de forma atônita a transformação dos Estados Unidos em uma máquina econômica de guerra, pilotada pessoalmente por Donald Trump. Em apenas 3 movimentos, o republicano mostrou ao mundo que a sua doutrina 2.0 não se limita a discursos inflamados. Ela se traduz em crescimento explosivo, estratégias geopolíticas afiadas e decisões capazes de redesenhar a ordem mundial. Enquanto governos como o do Brasil tropeçam em narrativas ideológicas, além de improvisos fiscais, os Estados Unidos deram um salto econômico. O PIB americano saltou 3,3% somente no segundo trimestre desse ano, evidentemente, superando previsões e calando os críticos americanos, inclusive, que não esperavam esse crescimento do PIB. Desculpem. A inflação, que está controlada, atinge 2,7% somente e expõe aí um contraste gigante. Crescimento sólido, sem descontrole nos preços. O recado já foi dado. A economia americana continua sendo o motor do mundo. E quem não acompanhar ficará para trás. Donald Trump não esconde. A prosperidade americana não é apenas resultado de mercado, mas uma arma geopolítica. Tarifas pesadas, sanções calculadas, subsídios estratégicos e a velha diplomacia do dólar transformaram os Estados Unidos em um predador comercial. Quem se alinha a Washington colhe os benefícios. Quem insiste em flertar com os regimes hostis, como o governo brasileiro faz, como o governo insiste em fazer, né, com seu namoro ideológico com o BRICS, acaba virando alvo direto da retaliação econômica americana. O Brasil, que deveria aproveitar a bonança global para ampliar as exportações e atrair investimentos, corre o sério risco de ser esmagado pela política de tarifas que já atingem concorrentes desleais. Se nada mudar, o país pode se tornar o grande perdedor dessa guerra silenciosa. O golpe final nesse tabuleiro global veio com uma decisão chocante no início da semana. Os Estados Unidos compraram parte da Intel, a maior fabricante de processadores, né? O mundo da tecnologia se baseia muito com a Intel. Sim, o país símbolo do capitalismo
mais feroz, inclusive, decidiu que o Estado deve ser sócio direto de uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Aliás, uma empresa israelense, diga-se de passagem. Críticos acusam Donald Trump de contradição, até de socialismo. Mas a verdade é outra. Não se trata de ideologia, mas de sobrevivência geopolítica. A produção de chips é um campo de batalha do século XXI. Quem domina semicondutores controla a inteligência artificial, a defesa, telecomunicações e, em última instância, segurança nacional. Trump entendeu que deixar esse poder escapar seria entregar os Estados Unidos à China. Trump entendeu que deixar esse poder escapar seria entregar os Estados Unidos à China. Então, decidiu agir. Enquanto os Estados Unidos mostram visão estratégica, o Brasil segue refém de disputas políticas internas e de uma diplomacia que prefere mirar Moscou e Pequim em vez de fortalecer laços com Washington. O resultado disso? Perdemos investimentos, perdemos credibilidade e corremos o risco de sermos arrastados para a periferia do jogo global. Donald Trump pode até ser acusado de incoerente, mas no fim das contas está garantindo que os Estados Unidos sejam donos do futuro. O Brasil, ao contrário, caminha para ser apenas o espectador pobre da nova ordem mundial. Donald Trump usa a economia como arma, enquanto o Brasil insiste em discursos vazios. O futuro tecnológico é comprado pelos americanos, enquanto aqui se vende a soberania por migalhas políticas e para a China. A era Trump mostrou que a economia não é apenas crescimento, é uma guerra. E o Brasil, mais uma vez, escolheu o lado errado da trincheira. Então, o que nós estamos vendo é um país cada vez menor no cenário global, com uma diplomacia pequenina, anã, diante os outros países, e que não enxerga perspectiva alguma de melhora, de mudança, de aumento. Por quê? Porque só procura estar ao lado de quem não deve, de países ditatoriais, tentando ignorar os Estados Unidos como se tivesse força para isto. Mas, na verdade, a minha visão é de que o Inácio espera sim ser sancionado mais duramente pelos Estados Unidos, como eu já disse antes, para poder justificar o seu caminho ao colo de Xi Jinping. Aí ele vai ter o que explicar. Só fiz isso porque os Estados Unidos nos prejudicou. Só que a verdade vai vir à tona. O povo brasileiro hoje já não é aquele povo ignorante politicamente falando. Com a chegada de Jair Messias Bolsonaro no governo, os brasileiros aprenderam a acompanhar a política, aprenderam a se inteirar de como funciona a política no Brasil. E graças a Jair Bolsonaro, nós acabamos descobrindo quem é quem. E para nossa infelicidade, tudo começou quando descobrimos que PSDB não era direita. Era simplesmente um puxadinho da esquerda. E hoje nós sabemos perfeitamente quem são os verdadeiros traíras da nação. Os presidentes do Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal. São eles os grandes traidores. E existem os frouxos. Os frouxos são, infelizmente, as nossas Forças Armadas, que preferiram ficar ao lado da injustiça, da corrupção e da ditadura, ao invés de ficar ao lado do povo. Por isso o Brasil está nessa situação. Mas, se alguém acredita, se alguém espera que aquele ministro sancionado vai deitar e rolar na sua soberba, transmitindo o julgamento de Jair Bolsonaro ao vivo,
podem ter certeza que o troco virá. O troco virá e pode ser mais rápido do que ele imagina, porque Donald Trump promete assistir ao julgamento. E é esta a nossa expectativa, de que ele realmente tome as decisões que tanto esperamos, para dar um freio, para brecar essa corrida maluca que começou no Brasil. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tomara que sim. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.